Oi, tudo bem? Bem-vindos ao último vídeo do ano. Bem-vindos ao último vídeo de 2023. E como de se esperar, eu vou fazer meio que uma retrospectiva de 2023, ou pelo menos só falar como é que foi o ano, se ele foi um ano bom, se foi um ano ruim, se foi melhor do que outros anos anteriores, ou se ela foi pior. E para falar como foi 2023 e como a gente conclui esse ano, como a gente finaliza esse ano, eu gostaria de contar primeiro alguns acontecimentos, ou pelo menos uma cadeia de acontecimentos que aconteceram que resultaram em, não sei, 60, 70% da minha vivência desse ano. O que acontece é o seguinte, hoje é dia 28, né? Há 363 dias atrás, ou seja, dia 30 de dezembro de 2022, eu ganhei este livro aqui, ó. Ai, caiu um outro. Eu ganhei este livro aqui. E esse livro aqui mudou minha vida, não pelo que está escrito aqui dentro, mas sim pelo que as coisas que estão escritas aqui dentro resultaram. Bem, esse daqui é o segundo livro sagrado da Igreja SUD, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o que acontece é o seguinte, eu ganhei de uma amiga minha. E, bem, como vocês viram no vídeo anterior, eu tava convertido há tipo pouquíssimo tempo, não fazia nem 2 meses direito. Eu achei legal receber um livrozinho assim e tal. E eu li o livro todo, depois eu comecei a frequentar a igreja assim, primeiramente só conhecendo o pessoal por atividades que eles faziam, e depois eu entrei na igreja, fui batizado e tal. E tava tudo mil maravilhas. Eu tava cheio de amigo, eu tava, sei lá, eu gostava bastante. Eu ainda gosto muito de teologia, mas naquela época, o pouco que eu sabia, eu falava muito. Então o pessoal achava eu super gente boa e tal, alguém assim que possivelmente poderia se tornar até bispo da igreja, assim. E quem sabe até mais, né? Bispo é basicamente, tipo, da mesma forma que os outros evangélicos têm pastores, os católicos têm padres, eles têm bispos. E, bem, o que acontece é o seguinte, tava indo lá, tudo mil maravilhas, eu decidi sair da igreja. E foi esse momento em que o mano começou a fazer isso daqui, ó, declinar. E foi muito ruim, tá ligado? Mas eu tenho meus motivos e, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, nesse ano. O que acontece é o seguinte, eles, tipo, tinha 2 vezes na semana que eu me encontrava com eles. Uma delas era no domingo, né? Geralmente é o dia que as pessoas de uma igreja se reúnem. Eles se reuniam para reunião sacramental. E tinha também durante a semana meio que uma escolinha dominical, só que era chamada de seminário, que era para os jovens assim da minha idade, eu acho que de 14 a 18 anos. E eu parei só de ir nas reuniões sacramentais, né, no domingo. Então durante a semana eu frequentava lá. Só que assim, de início, depois que eu saí da igreja, isso daí foi por volta do final de maio, dia 28 de maio, se eu não me engano. O que acontece é que depois que eu saí da igreja, eu me senti uma pessoa horrível, tá ligado? Porque eu pensava que eu era. Tipo assim. Eu falava que acreditava na mesma coisa que eles e tal, só que quando eu tive acesso a coisas que eu acredito até hoje que são verdades, e não é a verdade deles, cara, eu tava me sentindo um traidor, eu tava me sentindo um mentiroso, eu tava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu não merecia estar ali dentro. E não foi raro às vezes que, tipo, agora é o momento que a minha história começa a desencadear. Tô contando tudo certinho, tudo bonitinho, uma sequência de fatos. Agora eu vou contar como foi passar isso na primeira pessoa. Geralmente eu andava só depressivo, eu tinha medo, perdi a confiança neles porque eu pensei que eles poderiam me rejeitar, me expulsar caso eu dissesse a verdade pra eles. Teve algumas vezes que eu saía do meio da aula e ia pra um canto chorar, ou nem entrava na aula e ficava fora pensando na vida. Às vezes eu voltava pra casa também chorando, ou tendo alguns pensamentos nada legais. E com o tempo eu fui ganhando confiança para contar para alguns poucos, bem íntimos assim mesmo, que tipo, eu não acreditava mais na mesma coisa que eles. E o que acontece é o seguinte, eles foram as pessoas mais gente boa comigo. Eles nunca me trataram mal, nunca fizeram nada. Mas eu virei um FDP, eu virei um asshole, pra não usar a palavra em português porque ela parece mais agressiva. Mas é aquela palavra que começa com CU e termina com Z, A, C cedilha O, tá ligado? Por quê? Porque assim, eles não faziam nada de mal pra mim. E eu ficava zoando, criticando e falando mal pelas costas do que eles acreditavam. E isso daí durou alguns meses, até que eu
tive umas conversinhas ali, eu tive uns chega pra lá, eu tive umas notificações assim, e eu percebi a merda que eu tava fazendo, parei com essas coisas. Mas o que acontece é o seguinte, cara. Hoje em dia, de vez em quando eu ainda falo com eles, às vezes eu até, sei lá, me encontro com eles, né? Tipo, o seminário acabou só no começo de dezembro. Então, tô mais ou menos desde o começo do mês aí sem falar com eles, mas de boa, eu ainda não morri, não me matei nem nada do tipo. Só que o que acontece é o seguinte, hoje em dia eu olho pra trás e às vezes eu olho pra acontecimentos bons do passado, só que pra mim não são mais bons, tá ligado? Tipo, também tem um fato que eu esqueci. É bem que no meio dessa minha depressãozinha que eu tava passando e tal, inclusive ela já tinha começado até quando eu era membro da igreja ainda, foi antes de eu sair, mas ela se perdurou até bastante tempo depois que eu saí da igreja, acho que foi só dar uma amenizada lá em setembro. O que acontece é o seguinte, nesse meio tempo que eu tava só o pó da rabiola, eu tava só o cocôzão, tinha uma amiga minha que essa anátema, ela me tratava super bem. Ela queria saber como é que eu tava e tal, 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 tal. Eu, eu comecei a gostar dela e tal, só que depois depois de muito sofrimento da minha parte, ela falou que não tava afim de mim e tal. E tudo bem, né? A vida que segue, né? Ainda bem que ela era uma pessoa super de boa, né? Hoje em dia eu não converso mais tanto assim com ela, geralmente é só um oi e tal. Mas o que acontece é que é o seguinte, é... isso daí foi há 6 meses atrás. E por mais que eu saiba que é inútil manter essas coisas, todo dia essas coisas me perturbam, tá ligado? Tipo, uma coisa que acontece comigo é o seguinte, quando eu me apaixono, cara, por qualquer menina, eu fico extremamente depressivo, eu não sei porquê. E com ela não foi diferente. O problema é que isso daí foi há 6 meses atrás. E todos os dias eu ainda tenho pensamentos desse tipo. Quando não é em relação a essa única pessoa, é pelo meu passado na igreja, tá ligado? Eu não posso fingir que teve. Eu não posso fingir, ou pelo menos. Não, tem outra palavra. Eu não posso falar que não teve momentos bons. Teve momentos bons, tá ligado? Só que parece que às vezes eles. Sei lá, eles são decodificados como coisas ruins, tá ligado? Não são raras as vezes que eu só queria poder apagar isso, ou esquecer disso, ou deixar o passado me esquecer, ou me esquecer. Ou como diria o nosso amigo Jó aqui, calma aí, se me dá licença, Jó, aqui ó, Jó. Ainda bem que eu tenho meus bichinhos aqui. Como diria Jó aqui a partir do versículo 3 do capítulo 3, Jó 3:3. Maldito seja o dia em que nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-o as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. É meio que, não sei, o meu tempo de vivência lá dentro, o meu tempo como membro da igreja, depois que eu saí de lá, durante os primeiros meses depois da minha saída, cara, eles me perturbam até hoje. Não é raro às vezes que eu tenho pensamentos nada legais e eu não sei como é que eu lido com eles, tá ligado? Tipo, geralmente eles vêm, eu aceito isso, né? Fazer o que? É a vida, né? Hoje em dia eu só taco o foda-se, tá ligado? Eu chego lá e falo, mano, basicamente o que eu penso é o seguinte, é a vida, né? Faz parte, não tem muita coisa que se fazer, né? Fazer o que? Acontece. E é isso, nós vai lidando dessa forma. Mas eu tenho também uma certa esperança em uma coisa, cara. E eu deveria ter abrido a Bíblia antes, porque eu gravei esse vídeo já umas... Mano, esse vídeo deve ter tido umas 15 tentativas só de eu gravar esse vídeo. Eu tô desde anteontem tentando gravar esse vídeo e aparentemente nenhuma tá boa, mas essa daqui tá boa. Então, o que eu sempre me lembro é o que está escrito aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode se murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais,
Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com tantas tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. O que eu vejo de tão importante nessa passagem, nesses versículos? Cara, eu não preciso me preocupar com felicidade aqui, eu não preciso me preocupar com nada aqui. Por quê? Porque por meio de Cristo eu tenho uma viva esperança numa herança que é incorruptível e incontaminável. E muitas das vezes eu me pego nesse pensamento. Jesus ele fala no Sermão da Montanha que uma pessoa pode ter trevas ou luz habitando dentro delas. E às vezes eu acho que só tem trevas no meu interior. Mas igual o Pedro falou ali, um dia eu vou ter acesso a uma herança que é incorruptível e incontaminável. E se eu me sinto contaminado ou se eu me sinto corrupto é uma palavra meio estranha, né? Ainda mais pra gente que é brasileiro e usa essa palavra mais na política. Mas se eu sinto que eu estou corrompido ou contaminado por dentro, eu lembro que um dia eu posso ter acesso a uma herança que vai ser pura e perfeita, cara. Isso daí me tranquiliza de vez em quando. E quando não, eu penso também o que está escrito lá em Hebreus 12. Hebreus 12 é um dos capítulos que eu mais gosto do Novo Testamento, tá ligado? Porque fala que geralmente o que acontece é isso. Às vezes Deus permite o sofrimento da nossa vida, mas não para nos destruir, e sim para nos construir. Pra gente aprender alguma coisa, tá ligado? Eu posso estar passando por um monte de coisa agora, mas eu tenho a viva esperança de que lá na frente vai ter bons resultados. Por exemplo, se eu não tivesse passado tudo que eu passei até agora, talvez eu não tancaria as próximas coisas que vão vir, tá ligado? Talvez se não fosse por tanto de merda que aconteceu em 2023, eu não tancaria 2024. Mas isso daí a gente só vai saber de uma certa forma. Enfim, ao final do ano a gente pode concluir que 2023 teve um monte de coisas ruins, teve alguns pensamentos que me perturbam e penduram até o dia de hoje. Eu não sei quando eles acabam, mas eu tenho essa viva esperança de que eu não preciso procurar felicidade, nem satisfação, nem nada do tipo nessa terra, porque eu tenho esperança na vida por vir, na vida eterna com Cristo Jesus. E bem, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você que se inscreveu esse ano no meu canal. A gente começou o ano com, sei lá, 30 pessoas e agora a gente tá com 180, que é tipo o platô do canal, e é justamente onde eu queria chegar. E, bem, é isso. Muito obrigado por ter me assistido, não somente esse vídeo, mas não sei se você já assistiu o meu canal mais vezes esse ano, mas se não, dá uma olhada nos outros vídeos, acho que você vai gostar. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e eu vejo vocês no ano que vem. Tchau, tchau!